Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o estudo do livro Obras Póstumas, dentro do programa Luz na Penumbra, como todas as quartas-feiras às 21 horas nós fazemos. Se você quiser entrar em contato conosco, mande seu WhatsApp para o 21 98486 7633. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 21 98486 7633. Você vai mandar o seu recadinho, a gente vai ler aqui, né, num próximo programa. E o nosso estudo hoje vai dar continuidade ao capítulo Constituição do Espiritismo. Hoje será Comissão Central. Vocês lembram que até o programa passado nós falamos a respeito de um suposto chefe do Espiritismo. Kardec vinha abordando as qualidades necessárias para esse suposto chefe do Espiritismo. E aí, quando Kardec coloca todas as características, nós começamos a perceber que não existe encarnado e quase não existe desencarnado ligado ao planeta Terra, ligados ao planeta Terra, com essas características citadas pelo Kardec até agora. Só um poderia ter essas características, aliás, tem essas características, que é Jesus. Ele é o líder do Espiritismo. Se algum dia vocês ouvirem na TV, no rádio ou em qualquer mídia de imprensa dizendo, o líder do Espiritismo tal, o líder do Espiritismo fulano de tal, não deis crédito, como diz Jesus, o próprio Jesus, pois só um é o líder do Espiritismo, é o Jesus. Ninguém aqui no plano físico é líder do Espiritismo. Não existe líder do Espiritismo encarnado. Repetindo, o líder do Espiritismo é Jesus, ponto. Vamos então à leitura da Comissão Central, é o parágrafo 4º desse capítulo Constituição do Espiritismo. É grande, Kardec vem nos dar uma aula aqui da gestão de um movimento espírita. Então vamos começar pela leitura. Diz Kardec, durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era necessário que todos os elementos constitutivos da doutrina, saídos no estado de embriões de uma multidão de focos, se dirigissem para um centro comum, a fim de serem aí examinados e cotejados, de sorte que um só pensamento presidisse à coordenação deles, a fim de estabelecer-se a unidade no conjunto e a harmonia entre todas as partes. Se não fosse assim, a doutrina se teria assemelhado a um mecanismo cujas rodas não se engrenam com precisão umas nas outras. Kardec começa, nesse tema, Comissão Central, explicando que no início da codificação foi necessário que apenas um indivíduo fosse o responsável pela elaboração dessa doutrina. A elaboração, claro, nós citamos, é a codificação. O que é a codificação? É exatamente a reunião nas obras básicas da base da doutrina espírita. Ele mandava perguntas para vários centros espíritas, vários médiuns, recebia as respostas de volta, observava a correlação entre todas aquelas respostas
E pelo seu bom senso de Allan Kardec, ele ficava com a clara maioria, né, das respostas, mas com o bom senso ali sendo aplicado. Se tivesse alguma resposta ali que não estivesse condizente com a grandeza de Jesus, né, o próprio Kardec diz isso, quando nós não compreendemos as palavras de Jesus, podem ser duas opiniões: ou nós não compreendemos mesmo, ele não quis dizer exatamente aquilo, ipsiliter, ou não foram palavras de Jesus. É como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Kardec diz exatamente que quando nós ouvimos algo que não condiz com Jesus, das duas uma, ou não foi isso que ele disse, ou não entendemos o que ele disse, ou não foi Jesus quem disse. Vamos dar continuidade então aqui ao trecho que nós estamos lendo de Comissão Central. Já o temos dito, diz Kardec, por ser verdade incontestável, hoje claramente demonstrada, a doutrina não podia sair de um único centro, completamente estruturada, da mesma maneira que toda a ciência astronômica não poderia sair inteiramente constituída de um único observatório. Qualquer centro que tentasse erguê-la exclusivamente sobre as suas observações faria coisa incompleta e se acharia, com relação a uma infinidade de pontos, em contradição com os outros. Se 1000 centros quisessem fazer cada um a sua doutrina, não haveria duas iguais em todos os pontos. Se estivessem de acordo quanto aos fundamentos, difeririam inevitavelmente quanto à forma. Ora, como há muita gente que atenta mais na forma do que na substância, tantas seriam as seitas quantas as formas diferentes. Somente do conjunto e da comparação de todos os resultados parciais podia resultar a unidade. Por isso é que era necessária a concentração dos trabalhos. E Kardec nos traz uma referência que é o livro A Gênese, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, números 51 e seguintes. Mais uma vez, Kardec está aqui nos explicando a necessidade que tinha de ser um único centro para iniciar a codificação espírita. Porque se fossem vários centros, a cada um fazendo as suas considerações e as suas obras sobre o espiritismo, nós teríamos divergências. Então, foi esse o propósito de não termos várias comunicações, digamos assim, da espiritualidade, nos trazendo o espiritismo, mas sim uma única fonte e um único elemento agregador aqui no planeta. Esse elemento não podia ser outro, né? Senão o nosso Elias, que estava destinado a vir, ou João Batista, né, na sua outra encarnação. Está aí o nosso Hipólito Leão Denis Arrivaio, um grande espírito, um espírito talhado para a missão que ele receberia, que era exatamente de trazer essa obra magnífica que é o Espiritismo. Se nós queremos ter mais informações, vamos em duas fontes. Um é a Bíblia, outro é a codificação. Na Bíblia, nós temos lá capítulo 17 do evangelista Mateus. A gente tem a transfiguração. Ali nos primeiros versículos, Jesus está nos passando a transfiguração. E ele diz a respeito de Elias. Ele diz assim, respondendo à pergunta dos discípulos que perguntaram: não era necessário Elias vir primeiro, como os escribas dizem? Jesus então diz: Elias virá e restaurará todas as coisas.
Eu, porém, vos digo que Elias já veio, mas vós não conseguistes reconhecê-lo. Então Jesus está falando de dois momentos, duas encarnações do Espírito que outrora animou o profeta Elias. Jesus começa dizendo que Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas Elias já veio e vós não o conhecestes. Esse já veio é João Batista, que nesse momento da transfiguração já tinha sido decapitado, já estava desencarnado. Então Jesus se encontra com Moisés e o Elias. E os discípulos não entendem, porque os escribas, os estudiosos, dizem que antes do Cristo encarnar entre nós, teria que ter a vinda do Espírito ou do profeta Elias, que prepararia o caminho. Está em Isaías, está em Malaquias. E aí Jesus, ele começa dizendo que, olha, Elias virá e restaurará todas as coisas. E aí a gente vai no livro A Gênese, capítulo 17, no item 37, nós temos lá no segundo parágrafo o Espírito da Verdade, de combinação com Elias, viria restabelecer todas as coisas. Praticamente Kardec diz ali, é claro que ele não vai dizer, ele não iria dizer com todas as palavras claramente, deixar bem explícito, não. Ele colocou nas entrelinhas. Pela sua condição de espírito superior, Kardec, faz essa coisa que a gente estava falando no outro programa, a condição de um espírito humílimo, um espírito humilde e não prepotente. Então ele coloca ali nas entrelinhas que ele é o próprio Elias, ele é o próprio João Batista, que já tinha vindo. E Jesus diz há 2000 anos que João Batista, está lá no capítulo 11 do evangelista Mateus, e se quereis dar crédito, ele mesmo é o Elias que estava destinado a vir. Aliás, algumas versões trazem, ele mesmo é o Elias que está destinado a vir. Então, a gente tem aí várias revelações, tanto na Bíblia quanto na própria codificação, nos dizendo a grandeza desse Espírito. E Jesus fala, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Porém, dos espíritos superiores, do reino dos céus, né, ele é o menor. Ele ainda estava na condição, naquele momento, ele ainda estava encarnado, inclusive, ia passar pelo fio da navalha, ser decapitado, como outrora ele fez com os 450 sacerdotes de Baal, lei de causa e efeito, né, lei do retorno, ele iria ser decapitado. Ele teria que passar por aquilo, porque ele fez passar no passado, mesmo com conhecimento da lei. E aí o nosso Jesus fala, com Elias encarnado ainda, que ele, dos espíritos superiores, ou seja, do reino de Deus, ele era o menor, porque ele ainda estava no processo necessário da expiação. Mas a partir dali, provavelmente, ele não tinha mais expiação. Quando ele encarnou como Jan Hus, o padre, e depois como Hippolyte Léon Denis Rivaio, certamente ele já não tinha mais nenhuma expiação, nenhuma conta para pagar. Mas, meus irmãos, vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra. Este é o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, e nós temos a grata satisfação de estarmos todos juntos, estudando, tentando compreender, tentando realmente saber o que é que o nosso Kardec pensava, como agia e o que ele queria que chegasse até o nosso tempo. Então estamos estudando a Constituição do Espiritismo, o capítulo intitulado A Constituição do Espiritismo. Comissão Central é o tema que estamos abordando. Vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos aqui no ponto onde ele vai falar, então vai começar a falar a respeito da Comissão Central, contrapondo, melhor dizendo, a ideia do chefe do Espiritismo. Então, diz Kardec, em vez de um chefe único,
A direção será confiada a uma comissão central permanente, cuja organização e atribuições se definam de maneira a não dar aso ao arbítrio. Essa comissão se comporá, no máximo, de 12 membros titulares que deverão, para tal efeito, preencher certas condições indispensáveis e de igual número de conselheiros. Ela se completará a si mesma, segundo regras igualmente determinadas, à medida que em seu seio se derem vagas por falecimentos ou por outras causas. Uma disposição especial estabelecerá o modo por que serão nomeados os 12 primeiros. É uma coisa interessante essa questão do número. Os números estão presentes em todas as obras filosóficas e, claro, todas as obras religiosas. Jesus tinha 12 discípulos porque eram 12 tribos de Israel. E aquele número 12 para os judeus era muito importante. Era enigmático. Era muito, dizia muito para eles. Era um enigma que era solucionado por eles porque eles conheciam a lei. E o número 12 aqui para Kardec? Ele está falando para cristãos. E os cristãos também têm essa ideia do número 12 ser um número perfeito, por conta dos 12 discípulos que Jesus tinha. Então, é algo que permanece para que nós não é uma coisa que tem que ser 12 porque a numerologia não tem nada a ver com numerologia. Tem a ver com o que acontece dentro de nós quando nós ouvimos esse número de 12 representantes da Comissão Central Permanente do Espiritismo. E aí nós temos, na Rádio Rio de Janeiro, nós temos 42 conselheiros. Desses 42 conselheiros, 8 fazem parte da diretoria executiva. Se desses 42 vai mudar o número, porque nós mudamos o estatuto, porque é muito complicado, às vezes, para você aprovar certas práticas que nós precisamos aprovar, né? Quando você tem um número grande de conselheiros, 42 no caso, e você precisa de metade mais um para aprovar. E às vezes só aparecem 20, 21, 22 conselheiros na Assembleia e você não consegue aprovar determinadas ações importantes. Então o número vai ser reduzido. Eu de cabeça não tenho esse número, mas será reduzido exatamente para que possa ter essa condição. É por isso que Kardec disse que essa comissão teria que ser de 12, mais 12 conselheiros. Olha, é o número de 24, que é um número razoável, para poder você ter condição de fazer o trabalho da execução de tudo aquilo que é preciso dentro de uma instituição, como é o caso da Rádio Rio de Janeiro, como é o caso de muitos centros espíritas. E aí ele estabelece isso e diz: a comissão nomeará o seu presidente por 1 ano. Na comissão, todos têm que decidir. O que acontece aqui na Rádio Rio de Janeiro. Graças a Deus, temos 8 diretores e os 8 votam. Os 8 dão a sua opinião. Uma ou outra vez, por desconhecimento do assunto em questão, porque às vezes o assunto foge do conhecimento de um diretor. Por exemplo, uma questão técnica. Várias e várias vezes surgem questões técnicas. O Marcílio é o nosso diretor técnico, e aí o Marcílio coloca alguma coisa para que a gente possa avaliar e aprovar ou reprovar ou dar opinião. E um ou outro diretor diz: olha, eu não tenho competência para opinar. Mas se o Marcílio está dizendo, ele é a pessoa mais indicada, pois ele é o engenheiro que tem a experiência e traz essa experiência aqui para a administração da rádio. Então nós precisamos sempre
desse balanço, desse equilíbrio. E dentro da Rádio Rio de Janeiro acontece isso. Os assuntos vêm, a gente discute, nós opinamos, e de preferência tem que ser unânime a decisão, porque se um discordar, por que esse um está discordando? Aí tem o motivo desse um, esse motivo é levado em consideração, e se não mudar a ideia desse um, a gente normalmente deixa o assunto ali, se não for algo fundamental ser decidido logo, esse assunto fica ali amadurecendo. Numa próxima oportunidade nós trazemos então novamente a pauta das nossas reuniões, e aí nós decidimos por aquele assunto. E é isso que tem que ser feito, né? Ninguém é dono da verdade, nós somos ainda muito distantes, estamos muito distantes da verdade. Então como é que a gente vai querer decidir alguma coisa se a gente não tem capacidade? Vamos dar continuidade aqui ao texto. Kardec diz o seguinte: puramente administrativa será a autoridade do presidente. Kardec aqui já está limitando. Será puramente administrativa a autoridade do presidente. Nada de autoridade sobre a parte de estudos, a parte da codificação em si. Vou mudar a questão 320 porque eu não gosto dela. Não, nada disso. Nada disso. Então, continuando. Ele dirigirá as deliberações da comissão, velará pela execução dos trabalhos e pelo expediente, mas fora das atribuições que os estatutos constitutivos lhe conferirem, nenhuma decisão poderá tomar sem o concurso da comissão. Portanto, não haverá possibilidade de abusos, nem alimentos para a ambição, nem pretextos para intrigas ou ciúmes, nem supremacia chocante. Não pode, meus irmãos, dentro de um centro espírita, não pode ter aquele presidente que manda e desmanda. Tem que ter uma comissão, tem que ter uma diretoria, um colegiado, como muitos centros já começaram a fazer, um colegiado. Uma espécie de grupo que discute e faz isso que eu acabei de falar, como a diretoria da rádio faz. É um colegiado. Todos opinam, todos podem discordar, todos podem reclamar de algo e serem atendidos ou não, de acordo com a possibilidade ou não de serem atendidos. Às vezes a gente só fica assim, meu Deus, será que eu estou certo nesse aspecto? E aí a gente bota para discussão. Continuando. A comissão central será, pois, a cabeça, o verdadeiro chefe do espiritismo, chefe coletivo, que nada poderá sem o assentimento da maioria. Suficientemente numeroso para se esclarecer por meio da discussão, não o será bastante para que haja confusão. A autoridade da Comissão Central será temperada e seus atos fiscalizados pelos congressos ou assembleias gerais, de que adiante falaremos. Então, com essa fala de Allan Kardec, nós estamos terminando o programa de hoje, agradecendo imensamente o carinho de vocês e esperando a todos no próximo programa, se Deus assim permitir. Mas não desligue seu rádio, não saia da Rádio Rio de Janeiro, seja qual for o canal que você esteja usando para ouvir a Rádio Rio de Janeiro, porque daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos mais ou menos, entrará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é conduzido pelo Antônio de Pádua e pela Marta Batista. Até a próxima oportunidade, então, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda aqui no seu capítulo 8º, e o subtítulo a ser estudado hoje é o pecado por pensamento adultério. São os itens 5, 6 e 7 aqui desse capítulo. Então, nós vamos estudar aqui, e esse tema é baseado também num versículo que está no Evangelho segundo Mateus, que diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, pessoal, isso aqui, para nós, parece que é uma coisa muito complicada de se pôr em prática. Até porque a gente tem muita dificuldade de controlar o próprio pensamento, sentimento nosso. A gente, não só para esse caso de adultério, mas em geral, é muito complicado. Mas vejam bem, e vai acontecer mais adiante em outras exortações que faz Jesus aqui a respeito dos nossos maus comportamentos. Por quê? Jesus, quando faz uma proposta a nós, quando ele fez, nós estudamos ontem, sobre a pureza de coração, usando as crianças como modelo para nós, ele tem que nos passar modelos a estágios a serem alcançados. Então, quando a proposta dele tem que ser atingirmos o máximo, o topo. Se eu quero um copo d'água, água pura, água é pura, não pode ter um cisco de impureza. Um cisco. É água pura. Agora, vocês vão dizer, mas Antônio, se a água tiver um cisco, ou 2 ou 10 ciscos, a gente bebe do mesmo jeito. Vocês acham que a água que vem da companhia que distribui água, ela vem 100% pura? Não vem. Porque senão nós não usaríamos filtro em casa. A gente usa filtro por quê? Porque vem ainda com coisa, mas aquela água a gente usa, bebe, toma banho, faz comida com aquela água. Ela atende, mas não é pura. Então, se a companhia vai fazer água totalmente pura, a gente pode dizer, eu quero que se alcance pureza 100% pura. É o objetivo deles. Está difícil de ser alcançado, mas é o objetivo. Eu não posso dizer, não, vê, tudo bem, você pode mandar para nós uma água mais ou menos, meia boca, com um pouquinho de sujeira. Pô, aí não dá. Porque se eu autorizar que ele mande, aí ele vai mandar de que jeito? Vai mandar de qualquer jeito. Eu tenho que exigir, não, eu quero pura, 100% pura. Eu sabendo aqui que não vai vir 100% pura, mas na hora que eu assinar o contrato, eu tenho que dizer que quero 100% puro. É assim Jesus conosco. Ele, quando vem falar conosco, eu quero que vocês sejam puros, coração puro igual o coração de uma criança. Pronto. É difícil alcançar a meta, mas a meta é essa. Então, quando fala aqui, pecado do adultério, ele quer que nós não sejamos adúlteros. Adúlteros no sentido da traição conjugal. Não pode. É 0. Agora, se ele deixa pra gente, não, tudo bem, vocês não estão traindo, mas se pensar, se não sei o quê, se olhar de não sei... Pode? Não, aí não dá, cara. Você tem que estabelecer um limite. E se você deixar livre, não tem limite. Que limite você pode pôr se você aceita qualquer flexibilidade nisso? Não tem um limite para estabelecer. Então você tem que estabelecer o máximo, é pureza total. Se pensar, já pecou. Pensou, pecou. Mas você vai atingir isso daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos, não importa, mas essa é a meta. Mas adiante ele vai falar isso daquela história de matar alguém e tal. É o mesmo padrão. Matar não pode matar, mas também não pode dizer que é louco. Não pode fazer cara feia. É a mesma coisa. Mas porque você já transgrediu a lei
usando ódio contra o outro. Então, para Jesus é a mesma coisa que matar, porque você tem que ter o limite, ele tem que nos propor o limite. Se nós vamos atender esse limite ou não, aí é cada um. Nós vamos lutar para chegar lá, mas temos que ter esse limite. Isso aqui tem que ser alcançado, aqui é a meta, é aqui que nós temos que chegar. Vamos chegar, eu não sei, vamos lutar para isso. Então, é o caso. Porque não é possível, se nós formos tentar levar isso aqui a ferro e fogo, qualquer um de nós que, de repente, passar um pensamento desse, depois vai ficar pensando, meu Deus, eu estou pecado, eu vou para o inferno, eu vou não sei para onde, vou para um umbral. Não é assim também. Porque nós estamos sujeitos ainda a isso aí. Agora, o padrão é esse. Vamos chegar nesse padrão, não sei quanto, mas vamos chegar. Então, Kardec nos diz aqui, a palavra adultério não deve ser entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, mas num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem, porque se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Está em Marcos 8,38. Ora, ele está usando aqui a geração adulta, porque adúltero é o que transgride. Adulterar, você sabe, o verbo adulterar é o quê? Adulterar é modificar para pior. Adulterou o que estava aqui. Isso aqui está adulterado ou está o que estava antes? Não, sofreu uma adulteração. Então, é uma transgressão. No caso específico do relacionamento humano entre um homem e uma mulher, especificamente na traição conjugal, porque quem faz isso está adulterando a relação. A relação deixou de ser uma relação firme, pura, passou a ser adúltera, houve uma transgressão. Então a palavra quer dizer isso. Então tanto pode usar nesse sentido específico do adultério matrimonial, mas também para qualquer tipo de adultério. Qualquer coisa que você fizer transgredindo a lei é uma adulteração. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então é isso aí. O Jesus, no caso, ele está nos condenando, nos exortando a buscar a pureza de coração. Que diz aqui, o título do capítulo, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. É o prêmio de quem tiver o coração puro, vai ver Deus. Vai demorar, tudo bem. Mas então Jesus diz, olha, se vocês querem ter o coração puro, se assemelhem às crianças. Querem ter o coração puro, não pequem nem em pensamento. Porque nós podemos, as nossas ações básicas, nossas, são a ação física. Eu ajo com as mãos, isso é ação. Eu posso agir com palavras. Eu posso agir com o pensamento e posso agir com o sentimento. Então, nós temos dentro de nós o sentimento, o coração nosso é o sentimento. Para eu deixar esse sentimento puro, totalmente puro, eu me sentir puro, que é o que quer Jesus, tem o coração puro, o coração é que tem o sentimento, metaforicamente falando. Então, eu primeiro não posso agir fisicamente. Tá bom. Eu nem chego perto de mulher nenhuma. Tá bom. Eu não posso agir com palavras, ficar jogando gracejos, piadinhas, não. Então controlei. E controlei, não chego perto, não falo nada, mas dá falta o pensamento. Eu tenho que controlar o pensamento para poder depois controlar o meu sentimento ser puro. Então Jesus está dizendo, olha, vocês podem controlar as ações, podem controlar as palavras, mas vocês vão ter que se esforçar para controlar o pensamento. Porque se não controlar o pensamento, é a mesma coisa que tivesse agido com gestos, ou fisicamente, ou com as palavras. Isso vale para qualquer coisa, não é só com o adultério. Vale com a ofensa. Eu brigo com a pessoa, estou com ódio dela, vou lá e quero bater. Não vou bater, não. Não respeito, não. Então eu xingo. Não vou xingar. Eu controlei, nem vou bater, nem vou xingar. Mas fico pensando aqui. Então, tá no mesmo. Você ainda continua com o coração impuro.
Você chegou, já melhorou muito, já não usa a força física, já não usa as palavras feias, mas o seu pensamento ainda está poluído. Então, é essa a diferença que Jesus está nos mostrando. Para um dia nós conseguimos, se conseguimos controlar o pensamento, nós vamos realmente estar o coração puro, que é a proposta de Jesus para aqueles que vão ver Deus. Essa é a ideia. Por isso pode parecer exagero essa proposta, mas é a proposta certa. Se nós vamos conseguir atender ou não, aí é um outro departamento. Mas a proposta está certa. Nós é que temos que nos esforçar para ir nessa lógica, nessa escadinha. As ações físicas, as palavras, o pensamento, até atingir o sentimento. Porque eu não tenho ódio nenhum, eu não tenho pensamentos libidinosos nenhum, o coração não tem isso, não sente isso. Maravilha. Esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito? É uma pergunta que qualquer um de nós faria. Mas peraí, cara, eu sou adúltero porque pensei, mas tem alguma consequência? Eu não toquei, eu não falei nada, só pensei. Vai haver consequências tão graves quanto se eu tivesse tocado ou falado alguma coisa? Essa pergunta é pertinente. Então, a resposta é de Kardec. Há aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. É o que eu estou dizendo, enquanto você ainda está pensando, a sua alma, o seu coração ainda está impuro. A alma aqui refere-se ao sentimento, metaforicamente ao coração. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. Então é que eu estava querendo chegar. Enquanto nós ainda estivermos pecando em pensamento, mas reconhecendo que aquilo não é correto, e estamos nos esforçando para evitar esses pensamentos, já demos um grande passo. Agora, se eu ficar dando asa ao pensamento, engendrando mais coisas no pensamento, aí é outra história. Mas se eu for pego por mim, eu me pego aqui pensando essas besteiras. Aí eu, meu Deus, eu não posso pensar nisso, vou me esforçar para pensar em outra coisa. E, tudo bem, eu tô repelindo isso. Que é uma coisa ainda para mim incontrolável, porque meu sentimento ainda não está controlado. Então meu pensamento vai agir. É o esforço que eu tenho que fazer, como eu me esforcei para não agredir fisicamente, ou não tocar na mulher fisicamente. Me controlei para não ofender com palavras, não fazer gracinha com palavras. Me esforcei e não faço mais. Eu vou conseguir chegar ao ponto de controlar o pensamento. Não vai ser ainda nessa vida, eu acho que é muito difícil para qualquer um de nós. Mas vai chegar no futuro, nós vamos controlar isso, sem dúvida alguma. É indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá caso se apresente ocasião de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, esse esforço, eu sempre falo aqui, o esforço, neste nosso momento, é o mais importante de tudo. Se o nosso esforço vai resultar numa boa consequência, ótimo. Mas enquanto não resulta, o esforço é o mais importante. Temos que nos esforçar para atingir isso aqui, essa pureza de coração. Nos espelhar nas crianças, evitar os pensamentos. Os esforços são importantes. É claro que nós vamos continuar ainda na casa de louça derrubando prato. Ainda vai. Ainda vamos continuar pensando besteira. Vamos. Mas os esforços que fazemos, é como diz, o verdadeiro espírita é aquele que se transforma moralmente e esforça-se para dominar suas más inclinações. Nós temos que nos esforçar. Que neste momento é o que temos que fazer. Não dá para a gente de repente virar um botão, agora eu não peco mais, agora eu não falo mais besteira, agora eu não penso mais. Não existe isso que vale o nosso esforço. Temos que conhecer as nossas limitações. Se nós já conhecemos onde nós fraquejamos, mas não temos força ainda para dominar, mas estamos tentando, estamos lutando contra nós mesmos. Isso é muito importante, gente. E os espíritos vêm nos ajudar, sentindo que nós estamos nos esforçando, vêm nos ajudar nisso. Aquela pessoa que, ao contrário, não tomou boas resoluções,
procura a ocasião de praticar o mau ato, e, se não o fizer, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de oportunidade. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Foi o que disse Jesus. Muitas vezes a pessoa não cometeu o pecado lá por falta de oportunidade, mas continua desejando. O coração continua desejando. E não se esforça para mudar isso. Em resumo, naquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em quem surge essa ideia, mas não repele, há progresso em via de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Num o trabalho está feito, no outro está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, nós estamos aqui, podemos estar nesses três casos. Há certos pensamentos, certas atitudes que nós com certeza vamos repelir numa boa, não vamos tocar para frente. Há outras que a gente vai tentar fazer força, mas ainda dá uma escorregada. Agora há outras que a gente pensa e está querendo pensar mais, está nem aí. E essas três coisas vão acontecer conosco ainda muitas vezes. Ninguém vai poder dizer, não, todo pensamento mal eu consigo repelir. Não, aí, gente, não vai querer contar essa história para mim, né? Não vai. Todo mundo está nessa, nós estamos tentando. E vamos tentar firmar mais nessa primeira parte. Se vier o pensamento ruim, de maus desejos, maus pensamentos, a gente vai repelir, fazer força. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir afastar de vez, mais ou menos, já conseguiu. Agora, se comprazer disso, aí é complicado. Fica para a próxima. Vamos tentar na próxima vez ter mais força, nos esforçar mais para poder atingir isso que Jesus propõe. Entende? Porque Jesus esteve aqui há 2000 anos. Ele não podia chegar aqui para nós e propor, não, tudo bem, gente, ó, se vocês pensarem nessas coisas, nessas bobagens, mas simplesmente deixa rolar um pouco, eu não vou me esforçar, eu pensei nisso, mas vai que segue e tal. Desde que vocês não vão lá e efetivem o que vocês estão pensando, tá tudo bem por enquanto, viu? Vocês podem tocar. Ele não pode, quem pode falar isso sou eu. Eu posso falar isso. Porque eu estou no mesmo barco que todo mundo. Mas Jesus não pode falar isso. Ele é puro. Ele tem que dizer, não, vocês têm que ter puros. A pureza total, não tem nenhuma abertura. É total. Se vocês vão conseguir, ou não sei, já passaram-se 2000 anos, vocês não conseguiram ainda, mas quem sabe passar mais 2000? Não sei, pode ser, com certeza, talvez passe. Mas ele deixou a mensagem. E nós, quando tivermos atingido isso, vamos dizer, ele estava certo, consegui. Eu consegui. Não, foi difícil, mas consegui. Aliás, ele mesmo nos disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer que ele venceu o mundo? O que é o mundo? O que é o mundo? Né? É uma figura de linguagem. Significa o quê? As coisas que estão acontecendo no mundo com as pessoas. As coisas pelas quais nós passamos, a vida que nós levamos, as coisas que acontecem conosco, as coisas que nós fazemos, coisas boas, coisas não boas. Isso é o mundo. Nós temos que vencer o mundo. Vencer o quê? As coisas não boas. E cada vez mais fazer as coisas boas. Quando você estiver só fazendo coisa boa, estiver com o coração puro, então você venceu o mundo. Mas até vencer, você foi uma pessoa também de altos e baixos, que é o nosso caso. Agora, chega o mestre e diz, não, tudo bem, vocês podem continuar ainda mais uns 2000, 3000 anos em altos e baixos, que eu confio que vocês vão resolver isso. Não pode. Tem que chegar aqui e dizer, não, pessoal, o negócio é o seguinte, é aqui, ó. É aqui a vara pro salto, é aqui. Ah, mas a vara está muito alta, mas é aqui. Você não consegue, paciência, mas vai tentando, que um dia você vai conseguir. Eu consegui, eu venci o mundo, por que você não vai conseguir? Então, essa é a proposta. Por isso que ninguém tem que ficar apavorado, que não consegue, ou Jesus foi exagerado. Nada disso. Ele não foi exagerado e também não é nenhum caso de vida ou morte se não conseguir. Porque nós estamos lutando. O importante, como diz Kardec, é nos esforçarmos para atingir a meta. Esses 3 níveis aqui. Vamos nos esforçando,
num tipo de pensamento a gente consegue mais rápido, outros tipos de pensamento já são mais difíceis. O caso específico aqui do adultério, eu acredito que é um dos mais difíceis. A parte pecuniária, muitas vezes você tinha vontade de pegar um dinheiro que está dando sopa não sei aonde, passa na sua cabeça, fala, não, que isso, que besteira, pegar dinheiro não pode, isso aí é coisa desonesta, não vou fazer isso. A gente afasta logo esse pensamento. Afasta. É menos difícil do que a cobiça da mulher que está aí, a outra mulher. Não precisa nem ser mulher do próximo, não, uma outra mulher. Isso eu falo também, é que ele foi o homem cobiçar a mulher, porque naquela época a mulher, coitada, nem entrava aqui nessas leis, né? Hoje não, as mulheres têm o mesmo direito que os homens. Então elas também erram como os homens erram também. Então, vale para elas também. Não pode ficar pensando no homem, ainda vale a mesma coisa. O vento que venta lá, venta cá. Entendeu? Agora, há coisas que são mais difíceis, outras são mais fáceis, e nós vamos avançando. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e pouco a pouco nós vamos progredindo. Eu olhar para trás e, puxa vida, eu já melhorei muito. Fosse há um tempo atrás, eu ia pensar as besteiras todas, eu ficava pensando. Agora, nem penso mais nisso, nem lembro dessa época da minha vida, passou. Isso acontece com a gente. E como diz aqui, como Kardec fala aqui, Deus que é justo, num outro trabalho está feito. Quer dizer, quando o trabalho estiver feito, nós realmente não pensarmos nisso de jeito nenhum. Deus que é justo leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então nós vamos ficar felizes conosco mesmos quando tivermos atingido. Dizer aqui, depois que tenhamos agido e resistido a essas tentações, sentir-nos fortes e contentes com a nossa vitória. Se a gente conseguir uma vitória em um desses casos, a gente vai ficar super feliz, gente, na boa. A gente vai, puxa vida, foi duro, foi difícil, mas consegui chegar lá. Gente, estamos todos no mesmo barco, né? Vamos fazer força que com certeza nós vamos chegar lá. Tenham fé nisso. Por hora, fiquem todos com Deus. Muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.